eu tenho aerador. Será que eu deixar o aerador ligado no período de inverno vai fazer com que eu tenha inversão térmica? Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse processo de inversão térmica. A inversão térmica é justamente quando eu tenho o fundo, a camada mais profunda d'água, que é a camada mais quente, né? No período do inverno, ela é a camada mais aquecida. Então, ela fica mais quente e a camada mais superficial é uma camada mais fria, porque está em contato com a baixa temperatura, com essa redução de temperatura. Como a massa de ar quente, como as massas quentes são mais leves do que as massas frias, o que acontece? Em grandes profundidades, né, quando eu tenho ali uma estratificação dessa coluna d'água, em grandes profundidades de reservatórios de água, a gente tem problemas gravíssimos. Inclusive, aconteceu isso na Baixada Cuiabana, ali no Manso, há pouco tempo, esse problema de inversão climática. Eu tenho a camada mais profunda, que é quente da água, vem para cima e a camada mais fria vai para baixo. Com isso, levanta compostos nitrogenados que estão lá naquela camada mais profunda da água. Essa inversão climática, essa troca muito brusca de temperatura, faz com que haja um estresse ainda maior por parte dos peixes, porque é uma troca de temperatura muito brusca. Então, isso pode levar à mortalidade de peixes. Foi o que aconteceu aqui, né, pertinho da região onde eu moro, na represa do Manso, na represa da usina ali do Manso. Da represa do Manso. Enfim. E aí, com isso, veio essa pergunta. Será que se eu tenho um viveiro e dentro desse viveiro eu tenho um aerador, e se eu tenho um aerador, esse aerador pode fazer com que eu tenha inversão térmica, inversão climática dentro da camada do viveiro, dentro da coluna d'água do viveiro? Pensando que, do ponto de vista de viveiros, a gente tem viveiros aí de 1,5 metro, 2 metros, 2,5 metros, não mais do que 3 metros de profundidade. E a resposta para essa pergunta é não. A gente não tem problemas com inversão térmica em viveiros de até 3 metros de profundidade, 2,5 metros de profundidade, ou seja, em viveiros mesmo que eu esteja no período de inverno, mesmo utilizando aeradores. Muito pelo contrário, se você tem aerador dentro do seu viveiro, a chance de você não ter estratificação, ou seja, ter colunas divididas com diferentes temperaturas, é muito grande. Ou seja, não vai acontecer inversão térmica de temperatura de água dentro de viveiros só porque você está usando um aerador. Além disso, o fato de o seu aerador estar ligado dentro do viveiro significa que você está precisando fazer um aporte de oxigênio dentro do viveiro. Ou seja, a biomassa de peixes que você tem ali dentro do viveiro está precisando de maior entrada de oxigênio. Por isso, você está com o aerador ligado. Agora, se você não precisa fazer maior aporte de oxigênio, né, a biomassa, a quantidade de quilos de peixe que você tem dentro do viveiro está adequada para você ter viveiro sem uso de aerador. E você ligar o aerador, isso não é uma boa coisa. Por quê? Primeiro, porque você está gastando energia elétrica desnecessariamente, né? A primeira questão é essa. E aí você precisa avaliar melhor a sua condição de dentro do seu viveiro para ver quando é que precisa ser ligado a esse aerador e se precisa. Porque muitas vezes o piscicultor acha que o uso do aerador é obrigatório em piscicultura, como é obrigatório em aquário, por exemplo, e não é verdade, né? Tudo vai depender da quantidade de quilos de peixe que você tem dentro do seu viveiro. Tudo vai depender da quantidade de quilos de peixe que você tem dentro do seu viveiro. Então, se você tem uma quantidade de peixes dentro do seu viveiro que não exige o uso de aerador, cara, você está usando aerador desnecessariamente e só aumentando teu custo de produção. Né? Só aumentando teu custo de produção. Então, você precisa olhar isso. Agora, eu não preciso de aerador, tô no período de inverno. Usar o aerador me ajuda a aquecer a água? Não.
Não ajuda, muito pelo contrário, ajuda a fazer com que eu tenha coluna d'água superficial e coluna d'água mais profunda com mesmas temperaturas, porque eu quebro camada, né? Quebro camada de água. Então, eu não preciso, eu não posso olhar para o aerador como estratégia ou como risco de temperatura para dentro do viveiro. Não, o aerador ele serve única e exclusivamente para aumentar a quantidade de oxigênio dentro do viveiro. E você só precisa utilizar o aerador se você tiver com uma quantidade de quilos de peixe dentro do viveiro que seja maior do que aquele viveiro suporta sem o uso do aerador.